Começando aqui o nosso capítulo 12, que eu intitulei como Não existe ciência sem ética, e entre parênteses um adendo, nem ética sem ciência. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ética com vocês, eu acho que é importante, eu acho que se fala muito pouco sobre isso, e existem consequências graves de quando a gente viola essa questão ética dentro da ciência, né? Aqui eu trouxe uma frase, como eu sempre faço, né, de Edmund Weil. Moralmente, é tão condenável não querer saber se uma coisa é verdade ou não, desde que ela nos dê prazer, quanto não querer saber como conseguimos o dinheiro, desde que esteja na nossa mão, né? Então, aqui fala um pouco sobre essa questão de não se preocupar em saber como algo é obtido. Na verdade, se a gente não se preocupa como aquela informação foi obtida, a gente acaba correndo alguns riscos. A gente já falou muito dos riscos das pseudociências, né, que não respeitam o método científico, e por conta disso, a gente, né, acaba se deparando com informações erradas e falsas. Mas muitas vezes também existe a falta de ética quando se cogita falar de ciência. Tem pessoas que afirmam fazer ciência, mas não respeitam preceitos éticos. E hoje o que eu gostaria de falar com vocês é que, sem respeitar preceitos éticos, nós também não estamos fazendo ciência. Pelo menos não a ciência adequada. E a gente está incorrendo em um tipo de pseudociência também. Eu queria começar falando de um desafio, né? O desafio da produção do conhecimento científico. Desde que o ser humano tenta, né, pensar cientificamente, a gente viu todo esse histórico lá no nosso capítulo 2, mas principalmente quando isso efervesceu novamente na Revolução Científica, ao final da Idade Média, a gente teve muita dificuldade em implementar o pensamento científico, a liberdade de pensar cientificamente, e a gente sofreu muito para conseguir voltar a produzir conhecimento científico, né? Aqui nessa imagem está representando o Giordano Bruno, que foi queimado numa fogueira, né, simplesmente por querer pensar de maneira científica ou de pensar filosoficamente. O Galileu quase foi queimado também, mas ele renunciou publicamente ao conhecimento científico e falou, não acredito nessas coisas não, realmente está tudo errado esse negócio de ciência, e acabou escapando, mas foi uma coerção. Então, o caminho para a liberdade científica é um caminho longo, e se a gente parar para pensar, até hoje é um caminho muito cerceado, né? A gente tem aí, hoje, numa forma nova de obscurantismo, né? Quase que uma nova Idade Média, a gente tem aí muita gente cerceando o conhecimento científico, recriminando o conhecimento científico, né? Às vezes até quase criminalizando o cientista, e a gente viu isso acontecer na pandemia, a gente vê isso acontecer de maneira, muitas vezes, cíclica. Mas o fato é que hoje, é claro que a gente não pode se queixar comparado com o que acontecia na Idade Média, ao final da Idade Média ali. Então, hoje a gente tem muito mais liberdade para falar sobre conhecimento científico, que bom, né? Mas durante esse processo, muitas vezes a gente confundiu essa liberdade com uma autonomia irrestrita para fazer qualquer coisa, mesmo que isso viole questões éticas. Então, na ambição, né, de provar alguma coisa, e aí a gente pode correr muitos riscos, né, quando a gente está desesperadamente querendo provar algo, motivado por uma crença pessoal, a gente sabe do risco que a gente corre em relação ao viés de confirmação. Muita gente deixou de lado algumas questões éticas, e, na verdade, assim, uma ética informal, né? Uma ética até moral, até em questão de empatia com outros seres humanos. Muitas vezes isso foi deixado de lado e a gente incorreu em problemas muito graves. E, para isso, a gente teve que evoluir um pouco também nessa questão, né? Então, a gente sabe que existe um lado perverso associado à ciência, mas que não deveria existir, né? Que eu até chamo aqui de uma pseudociência, né? Por exemplo, a pseudociência da crença em uma raça superior. O fato de existir uma ideologia que considera que alguns seres humanos são superiores a outros, e isso por qualquer tipo de característica, né? Pode ser o caso de considerar os judeus inferiores ali na época do nazismo na Alemanha, o fato de considerar brancos superiores a outras etnias, tudo isso, né,
tem uma motivação ideológica, uma motivação política, uma motivação de colonizar outros povos, muitas vezes, e poder justificar esse tipo de atrocidade, e para isso, muitas vezes, a ciência foi deslocada do seu contexto de descobrimento do mundo, de percepção da realidade, e cientistas, inclusive, foram usados nessa situação, e a gente teve, infelizmente, né, situações desastrosas e horripilantes que aconteceram decorrentes disso, né? Então, existe um lado perverso na tentativa de provar determinadas ideologias e de usar a ferramenta científica para tentar fazer isso. É claro que a gente sabe que quando a gente resolve usar a ferramenta científica para provar uma crença a qualquer custo, uma crença infalível aqui, a gente já não está mais falando de ciência, né? A gente está falando de pseudociência. Mas a engrenagem científica foi usada sem ética nesse sentido, né? Inclusive com cientistas muitas vezes proeminentes que acabaram indo para esse lado porque tinham as suas próprias crenças, né? Eram motivados pelas suas próprias ideologias, por mais brilhante que tenha sido, muitas vezes, o descobrimento de algumas questões, né? E aí a gente entra no argumento de autoridade, a gente entra em várias falácias que foram empregadas para justificar esse tipo de atrocidade. Lógico, é muito emblemático, né, o caso do nazismo, mas não se restringe a isso, infelizmente, né? Eu queria mostrar para vocês que até mesmo ali, em casos muito mais recentes, depois dos anos 2000, né, a gente tem aqui, por exemplo, um artigo de 2002, publicado por Richard Lynn, no qual ele associa a cor da pele e a inteligência em afro-americanos, né? E olha que absurdo esse resumo desse artigo, né? Ele falou que existe uma relação, né, entre a cor da pele e a inteligência, que foi examinada numa amostra representativa de 430 adultos afro-americanos, e ele encontrou, segundo ele, segundo o estudo, uma diferença estatística, né, positiva, uma correlação positiva entre a cor mais clara da pele e a inteligência. E isso suporta, né, dá suporte à hipótese de que o nível de inteligência em afro-americanos é determinado significativamente pela proporção de genes caucasianos. Isso é absurdo, né? Esse tipo de estudo é absurdo por tudo, na verdade, por toda a premissa dele, já de tentar fazer essa associação, e principalmente pelas conclusões. Esse estudo está enviesado desde o momento em que ele nasceu, porque o desenho de estudo que ele fez foi simplesmente o de associar o QI, na verdade, o desempenho, né, intelectual de pessoas, e associar isso com a cor da pele dessa pessoa, sendo que a gente já sabe, né, que existem questões sociais, questões que são muito relevantes do ponto de vista cultural e social, que marginalizaram etnias, que marginalizaram grupos de pessoas, e que, no fim das contas, isso contribuiu para piores desfechos de educação, de saúde, desfechos econômicos, né? Existe toda essa questão que influencia esse resultado de um desempenho de um teste intelectual, né? Que não está relacionado simplesmente a uma questão biológica genética. Fazer essa associação é aquilo que é voltar lá na causa falsa, onde a gente tem as falácias que a gente comentou, a história da cegonha, né, que eu falei aqui também, que correlação não é causalidade, né? E ele usou uma correlação de um modo já muito mal intencionado desde o início e conseguiu reforçar a própria crença, então ele fez um estudo só para confirmar a própria crença, transformou uma correlação numa causalidade e publicou isso. E isso serve de base, por exemplo, para supremacistas falarem um monte de baboseira, um monte de besteira. Daqui você tem James Watson, né? Um ganhador do Prêmio Nobel, responsável aí por um dos descobridores aí do DNA, que também endossou esse tipo de discurso, né? Ele corrobora com esse tipo de discurso. E daí você imagina um prêmio Nobel falando um negócio desse, um prêmio Nobel da área de genética, falando um negócio desses, reforçando esse tipo de estudo e esse tipo de estigma,
sem ter realmente a base científica adequada para falar isso. E aí a gente cai no argumento de autoridade, né? Como é perigoso confiar no argumento de autoridade, mesmo que seja de um ganhador do prêmio Nobel. E não é à toa que o pessoal brinca, que tem a doença do Nobel, né? O cara ganha o prêmio Nobel, ele começa a falar um monte de besteira, e talvez até justamente por ele mesmo acreditar na sua própria autoridade e perder esse filtro. Com o passar do tempo, felizmente, dentro do âmbito científico, nós evoluímos, fora do âmbito científico também, né, enquanto sociedade, enquanto civilização. Embora a gente fale que hoje, os dias de hoje são terríveis, né, e que está tudo muito ruim, o fato é que a gente evoluiu nesse sentido. A gente ainda tem muito a evoluir, mas a gente evoluiu principalmente no desenvolvimento de dispositivos éticos, né? Então, hoje a gente chegou num ponto dentro da área científica e da pesquisa, principalmente a pesquisa envolvendo seres humanos, mas também existem dispositivos éticos que abordam a pesquisa envolvendo animais, por exemplo, né? Mas aqui o nosso foco está sendo a saúde humana, quando eu falo sobre esses exemplos. Qualquer pesquisa que envolva seres humanos hoje necessita da aprovação de um comitê de ética em pesquisa. E veja, na pandemia isso foi violado algumas vezes. Existiram aí alguns estudos entre aspas, falando aí de cloroquina, falando de proxalutamida na COVID, que foram feitos sem a devida autorização ética, tá? E sem a transparência adequada. E isso é perigoso e a gente já vai entender aqui o porquê. Mas esses dispositivos éticos, desde os primeiros que foram desenvolvidos, eles abordam princípios fundamentais. E esses dois princípios fundamentais sempre estão ali nessa questão da legislação que envolve essa questão ética, que é o princípio da não maleficência. Esse é o princípio que deriva desde Hipócrates, né? Que fala, primeiro, não causar mal. A primeira regra da medicina, a primeira regra é, primeiro, não cause dano. Aí depois você vê o que você vai fazer, mas primeiro você não pode causar mal. Então, o princípio da não maleficência. E segundo, você também tem que visar o benefício, visar trazer algo de bom para as pessoas. Então, é um princípio da beneficência. Então, a gente precisa observar esses dois princípios. Então, sempre que você vai fazer um experimento científico que envolva seres humanos, você tem que pensar nessas duas coisas. Eu não posso causar mal, e esse meu experimento não pode deixar de fazer o bem, de trazer um benefício. Então, quando vai testar uma vacina, por exemplo, o que se faz é, já na fase de teste em humanos, já ter uma certa confiança de que essa vacina provavelmente não causa mal, através de outros estudos que já foram feitos, que são pré-clínicos, por exemplo. E a gente tem o grande benefício. Eu quero trazer para a humanidade um benefício de que ela vai poder se prevenir de doenças. Então, esse ensaio clínico acaba sendo autorizado, né? Então, esses princípios eles são os básicos. É claro que a gente vai ter ali o Código de Nuremberg, a gente vai ter a Declaração de Helsinki, né, que são documentos que orientam de maneira... são dispositivos éticos que foram sendo aprimorados e que orientam com mais especificidade, mas também a gente tem, por exemplo, os códigos de ética das profissões aí, né? Cada profissão tem o seu próprio código de ética, que nada mais é do que tentar respeitar esses dois princípios fundamentais e trazer as especificidades e as demandas que cada profissão tem. E na área da saúde são muito parecidas, né? A gente tem esses princípios aqui básicos e somados sempre na questão científica. Então, sempre pautado na questão científica. Bom, então o que eu quero trazer para vocês aqui nesse slide é um momento na humanidade onde a gente violou gravemente essas questões éticas, né? Então, aqui que foi o experimento de Tuskegee. Não sei se vocês já ouviram falar do experimento de Tuskegee, que aconteceu, olha o tanto de tempo, gente, 40 anos de experimento, de 1932 a 1972. E nesse período todo, pessoal, nós tivemos, né, a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos por conta da Segunda Guerra Mundial, aprimoramentos nos dispositivos éticos, porque também a gente viu tudo que aconteceu com o nazismo e tudo mais, né? E mesmo assim esse experimento seguiu com a população e com o governo dos Estados Unidos fazendo vista grossa para isso, né? Esse é um experimento no qual 600 homens negros foram usados como cobaias em um experimento, no qual cerca de 400 deles
foram observados a progressão natural da sífilis sem o uso de qualquer medicamento. Então, esse experimento, que inclusive foi muito bem retratado num filme excelente que se chama Miss Evers Boys, a tradução no Brasil é Cobaias. O link para assistir esse filme completo com legenda está na descrição desse vídeo, então vocês podem assistir depois, fica a tarefinha de casa aqui para pensar em questões éticas. Esse foi um estudo que começou, e olha como é interessante, né? Às vezes começa de um jeito parecendo que você está querendo fazer uma coisa boa e, na verdade, você está fazendo uma coisa horrível. A premissa inicial era o seguinte: conhecia-se já a sífilis e sabia-se o que acontecia com a sífilis não tratada. Já se tinha uma boa noção do que acontecia se você não tratasse uma sífilis. E a gente sabe que a sífilis tem a sua fase primária, ela é uma lesão muito pontual, indolor, ela desaparece e muitas vezes passa desapercebido, depois existe a chance dela voltar na forma secundária da doença, depois ela entra em remissão de novo, e depois tem o risco da fase terciária, que é muito mais grave, que pode acometer o sistema nervoso central, pode trazer um monte de consequências e levar à morte, né? Já se sabia um pouco sobre essa história natural da doença, a história natural da sífilis, né? E isso tinha sido estudado principalmente em pessoas brancas. E aí surgiu essa ideia de se estudar em pessoas negras. Mas a premissa inicial foi o seguinte: vamos estudar também se a sífilis se comporta da mesma maneira em negros, porque aí a gente vai conseguir provar que negros são iguais a brancos, porque eles também sofrem a mesma sequência. Olha que ideia que, a princípio, está tentando mostrar uma igualdade, mas, na verdade, colocando sob risco pessoas negras, sobre um risco que a gente já conhecia. Então, na verdade, o princípio da não maleficência foi totalmente desrespeitado já de cara. Isso não foi bem explicado para os participantes, foi oferecido dinheiro para participação no estudo, os riscos não foram comentados, fingiu-se que ia oferecer um tratamento, mas era um tratamento sabidamente ineficaz. Tudo isso para observar o que vai acontecer com uma sífilis não controlada. Então, simplesmente vamos ver as pessoas evoluírem na doença até morrerem, para a gente registrar isso. E como a sífilis ela demora até você atingir a fase terciária é um tempo muito longo de incubação, você tem aí um experimento que durou por muito tempo, que aí tem vários problemas éticos, e quando vocês assistirem ao filme, vocês vão poder notar todos os pontos onde a ética foi violada, mas a maior violação ética de todas é que, por volta de 1942, mais ou menos, a gente tem aí a disseminação do uso da penicilina, então, que foi uma revolução de fato. Então, realmente, até perto dessa data, o tratamento da sífilis era complicado, né? E não era tão eficaz. Mas após essa data, a gente tem aí o surgimento da penicilina. E a penicilina é uma forma fácil e eficaz de eliminar a sífilis até hoje. A bactéria, que é o Treponema pallidum, ela não é uma bactéria que tem muita resistência ao longo do tempo para a penicilina. Então, até hoje, tratar com penicilina é uma forma muito eficaz de eliminar a sífilis. Naquela época, mais ainda, essas pessoas participantes do estudo foram privadas desse tratamento. Não apenas eles não foram tratados antes, mas como não receberam o tratamento que veio depois. E, em partes, eles estavam contribuindo para o entendimento da sífilis, né? E foram privados desse tratamento. É um crime contra a humanidade, de fato. Vale a pena assistir esse filme. É um episódio muito triste, né, da nossa humanidade, mas que reforça a necessidade de respeitar a ética, né? E, infelizmente, tem muita gente que deixa de lado essa questão ética, né? A disciplina de bioética, muitas vezes, numa universidade é bem pequena, é uma disciplina só ali, às vezes é uma carga horária minúscula dentro de uma disciplina. É claro que nem deveria ter que existir uma disciplina de bioética, né? A bioética devia permear todas as disciplinas, assim como a ciência e a prática baseada em evidência também deveria. Mas a gente deveria valorizar mais a bioética, e muita gente hoje acha que as questões éticas é simplesmente burocracia, né? Poxa, eu tenho que submeter isso para um comitê de ética avaliar se eu quero aplicar um questionário, né? Então, isso é burocracia, mas aqui está um claro exemplo do que acontece se a gente não respeita
a ética. A gente viu aqui, né, exemplos de que a violação da ética se traduz, na ciência, se traduz numa tragédia humana. Mas ela também se traduz numa tragédia científica. De que jeito? Os resultados desses experimentos, onde você não teve a observação de preceitos éticos mínimos, o que acontece? Esses resultados também não são confiáveis. Então, além de você provocar uma tragédia humanitária, essa tragédia não serviu para absolutamente nada na nossa evolução científica, né? Se tem uma coisa que me deixa puto, é quando alguém fala assim, olha, o nazismo foi uma tragédia, foi terrível, mas nós tivemos grandes evoluções científicas nessa época, porque foi testado muita coisa em humanos que antes não era permitido por questões éticas. Isso é um absurdo de ser falado, porque os mesmos avanços poderiam ser obtidos, os poucos avanços que talvez possam ter surgido disso, poderiam ter sido obtidos de maneira ética, e a maior parte das coisas que foram obtidas, a parte massiva, se não tudo que foi obtido, né, de algo onde a ética foi violada, não tem confiabilidade. Por quê? Porque a premissa do estudo era comprovar superioridade de uma etnia, de uma raça sobre outra. Então, a premissa já está errada, o estudo já nasceu enviesado, já foi concebido enviesado. Então, seus resultados automaticamente já são enviesados. Um estudo ou experimento que ignora a ética, ignora o compromisso com o método científico em si, naturalmente. Se não houve ética na escolha do tema, na execução do estudo, então, se eu estou querendo fazer um experimento para mostrar algo que reforce um preconceito, né? Se eu estou fazendo um método, uma metodologia, por exemplo, de correlação ali da cor da pele com a inteligência, para poder, só para mostrar uma coisa que eu já espero um resultado para poder reforçar minha crença, qual é a garantia, então, que vai haver ética na análise, na interpretação desses resultados, na divulgação desses resultados, na escrita desse artigo? Eu perdi a ética de tudo, eu perdi a confiabilidade de tudo. Então, além de eu provocar um dano e ter um custo altíssimo para a humanidade, eu também não tenho benefício que advém disso. E existe um outro lado dessa mesma moeda. A ética também não existe sem a ciência e sem o pensamento científico. De que forma, né? É fácil agora imaginar que a ciência não existe sem a ética, quando a gente observa tudo isso que eu falei. Mas por que não existe também ética sem ciência? Porque se eu não tenho ciência, e se eu não tenho a disseminação do pensamento científico, e se eu não tenho o acesso às ferramentas científicas que a ciência desenvolveu, eu também não tenho acesso, então, a medicamentos, eu não tenho acesso à vacina, eu não tenho acesso à autonomia de tomar decisões baseadas em evidência e ter o melhor benefício frente ao risco. Eu não tenho como me defender de charlatães, de pessoas que me oferecem pseudotratamentos. Então, eu estou vulnerável também à falta de ética se eu não tenho acesso à ferramenta científica. Então, da mesma forma que não existe ciência sem ética, não existe ética sem a ciência. Então, são dois lados da mesma moeda. Não tem como você separar, não tem como você desvencilhar as duas coisas. Para fechar esse raciocínio, a transparência que o método científico demanda para se obter dados imparciais e precisos está intrinsecamente ligada aos princípios éticos. Dados enviesados levam a decisões enviesadas, e decisões enviesadas têm pouca probabilidade de beneficiar a nossa sociedade. Pelo contrário, tem a maior probabilidade de causar danos. E aí, justamente, a gente matou os dois princípios básicos da ética, que é a não maleficência e a beneficência.